Pacheco, se você puder acionar a sua gravação também, é bom que os três gravem, tá? Para a gente poder ter uma garantia só na... Ok? Ok. Acionado. Maravilha. Tá com você, Pacheco. Ok. Vamos orar então para a gente começar. Senhor, nós damos graças a Ti porque podemos estudar a Tua palavra. Cada vez mais o Senhor fala aos nossos corações de maneira diferente. Naquilo que necessitamos, o Senhor sempre tem provisão, porque o Senhor é o grande Jeová Rafá, que é o Deus que cura, o grande Jeová Jireh, que é o Deus que nos provê em toda e qualquer situação. É a nossa certeza que nós estamos agora aqui na Tua presença. Prepara os nossos corações, as nossas mentes para receber a Tua palavra. Que essa palavra seja totalmente vinda do trono da graça. Não saia da nossa boca nenhuma palavra que seja de origem humana, mas o Senhor interceda. O Teu Espírito Santo nos guie e nos prepare os corações. É o nosso clamor nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos concede em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Bom. Bom dia, Pacheco. Opa. É o Tom. Tudo bem? Esse aí é o nosso ministro de louvor do Grupo dos Javalis, viu? Olá, irmão, tudo bem? Inclusive, nós vamos fazer o louvor na igreja, já está reservado para nós aí um dia, e o grupo de homens vai fazer o louvor. É uma coisa inédita, né? Não é, Valdão? É sim, Pacheco, não é? Evaldo está convocado para cantar, Evaldo. Conte comigo, Tom. Pode contar então, comigo, tá bom. para a glória do nosso bom Deus. Esse gogó de ouro aí, eu não abro mão, não. O problema é que o passe dele é muito caro, né? É caro, né? Eu sei. Por isso que eu já estou chamando. É nada, o meu já está garantido em galardão, meu amigo. Pacheco, eu tô na aula certa? Tá, sim. É comigo mesmo que você tem que ficar. Emanuel, Deus conosco. Oi. Oi, tá sim, é comigo mesmo. Eu estava na sala de presbiterianismo aplicado. Na prática, aplicado. O Tom, é que o esquema das duas classes do presbiterianismo vai ser assim: o pastor começa com as aulas e os presbíteros dão continuidade a cada uma das aulas. É por isso que o Pacheco está aqui. Domingo que vem sou eu. Você vai ter que me aguentar aqui. É isso. O pastor levanta a bola e o pessoal mata no peito. Ok, vamos lá. Isso mesmo, então vamos lá. E o que ficou reservado para mim foi realmente uma coisa que eu necessitava muito, que é o Senhor Jesus, o Deus encarnado, né? O grande Emanuel, Deus conosco. E isso aí já tinha muito tempo, 700 anos antes da vinda do Senhor, o profeta Isaías já tinha escrito isso. E em Isaías 7,14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará Emanuel. Eu estava vendo outro dia um testemunho de um judeu convertido. E quando ele começou a ler Isaías, que normalmente eles não ligam muito, porque eles não acreditam em Jesus, Deus encarnado, eles acreditam só no Velho Testamento. Então, no testemunho deles, Janaína, Tom, ele falou assim: ué, mas o que Jesus está fazendo na minha Bíblia, no Torá, né? O que Jesus está fazendo aí? Porque essa antecipação da vinda do Senhor, feita por Isaías, ocorreu quando, nessa palavra que ele deu aí, ocorreu quando o pessoal estava muito agitado, o rei Acás estava reinando em Judá. Ele estava muito atribulado porque os sírios, sob o reinado de Rezim, ele se aliou com o pessoal de Israel, com Peca. E eles andavam tentando invadir Jerusalém. E o profeta Isaías, depois, a despeito de toda aquela confusão, e nessa época de grande dificuldade, já previu a vinda do Senhor. Ainda falou mais. Em Isaías 9,6 falou que porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sob seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O profeta Isaías. Ora, veja, se além disso aí, a previsão que fez Isaías, a antecipação da vinda do Senhor, quem lê também
a parte de Isaías 59, se eu não me engano, que fala da crucificação do Senhor, Jesus é citado no profeta Isaías pelo menos umas 5 vezes, de 3 a 5 vezes. Então, o relato da vinda do Senhor de Isaías antecipou muito, e quem lê não tem como não associar a vinda do Senhor, não é? Agora, eu vou pedir permissão aos irmãos, que eu gosto muito de usar a arte nas apresentações de estudos, né? Aqui é um estudo bíblico, nós vamos fazer. A arte, eu gosto muito da arte, porque Leonardo da Vinci falou que ela diz o indizível, exprime o inexprimível e traduz o intraduzível. Então, a arte, para quem não sabe ler, é muito importante, porque ela traduz muita coisa. Então, eu vou pedir licença aos irmãos para usar a arte. Uma delas que eu tive em Congonhas do Campo, o profeta Aleijadinho, ele esculpiu os profetas, né? O escultor Aleijadinho esculpiu os profetas, e esse aí é o Isaías, sobre a visão dele. Bom, mas aí no Novo Testamento, Mateus reafirma o que diz o profeta Isaías. Mateus fala que eis que a virgem conceberá, dará à luz a um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer o Deus conosco. É uma reafirmação do que dizia o profeta Isaías. Essa pintura aí é a pintura do Rembrandt. Rembrandt é um pintor holandês, e ali ele traduz o Mateus escrevendo, e o anjo, atrás de Mateus, que aquele ali é um anjo, falando a Mateus o que ele tinha que escrever. A inspiração vem do Espírito Santo de Deus, né? Bom, e João, que fala da vinda do Senhor, também João fala, em João, capítulo 1, no primeiro versículo, ele fala que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus, se referindo à presença do Senhor Jesus, início da criação. Portanto, como nós estamos, essas aulas nossas são de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, hoje nós vamos ficar com Deus Filho, e os três compõem a Trindade Santa, compõem um Deus único, é um Deus indivisível. Aí nós vamos, nessa aula de hoje, nós vamos estudar por que existe o Deus Filho, qual é a necessidade do Deus Filho. Muito bem. Eles três, os Deus Pai é o Criador, Deus Filho é o nosso Salvador, Deus Espírito Santo é o nosso Consolador. Deus Pai é Espírito, Deus Filho é o Deus encarnado, e o Espírito Santo é o que está conosco no nosso dia a dia. Eles são, todos os três, um único Deus, da mesma natureza. Um problema que eu tinha muito era falar assim, mas por que três e não um só? Qual é a necessidade do Deus dividir-se em três? Qual a necessidade disso? A explicação é que eles são distintos. São da mesma natureza, mas são distintos. E o livro da Teologia Sistemática do Wade Grudem, na sua página 185, ele fala que as suas distinções estão exatamente nas formas de relacionamento, uns com os outros e conosco. Portanto, o Deus se fez homem para relacionar-se conosco. Portanto, é um Deus que preza relacionamento. É o Deus que se materializou. Aí eu comecei a entender, eu não sei quanto aos irmãos, de que havia necessidade do Deus poderoso, o Criador de todo o universo, o Espírito, ele vir ao mundo se materializar como homem. Mas, puxa vida, a gente que estuda medicina e sabe da genética, né? Eu não entendo, nós temos 46 cromossomas. São 23 cromossomas que vêm da mãe, 23 cromossomas que vêm do pai, e quem dá o sexo são os cromossomas masculinos. Ou ele dá o X, que vai juntar com o X da mulher, porque a mulher são 2X, e o homem é XY. Então, ou ele dá o X para juntar com o X da mulher e fazer uma menina nascer, ou ele dá o Y para juntar com o X da mulher, que é o outro X da mulher, e dar um homem. Portanto, eu falei assim, esses 23 cromossomas, então, são do Espírito Santo. Em Lucas fala o seguinte, o anjo entrou onde a Maria estava, uma menina de 15 anos, e falou, alegra-se, muito favorecido, o Senhor é contigo. E ela, isso aí, na galeria da Igreja, eu fiz exatamente a anunciação. É o anjo falando com Maria, do pintor maravilhoso que todos nós conhecemos, e eu tive lá em janeiro do ano de 2019,
Leonardo da Vinci. Você pode ver de perto esse quadro, é um quadro muito significativo. O anjo fazendo a anunciação de Maria. Bom, a conclusão é que esse pensamento humano, meus irmãos, ele não funciona para a gestação de Jesus. Ele não funciona. Ele simplesmente não, nós não podemos, em nada do que aconteceu com Jesus aqui na Terra, tem raciocínio humano. Nós não podemos raciocinar à luz da ciência, nós não podemos raciocinar à luz da matemática, da física, da lógica. Não existe. Para nós, esse pensamento de cromossomas, isso não existe para Deus. Porque a ação do Senhor, ela é maravilhosa. A ação do Senhor é transcendente. O nosso Deus é um Deus transcendente. E Lucas fala, para Deus não tem impossível nas promessas dele. Ou seja, tudo é possível. E a nossa vã filosofia, a nossa vã ciência, a nossa vã arte não consegue traduzir as maravilhas de um Deus transcendente. Só que aprove ao Senhor, o Deus transcendente, o Deus Espírito, se transformar num Deus imanente, ou seja, num Deus visível. E Jesus mesmo falou, vocês verem a mim, vocês verem o Pai, mas não é ver fisicamente, é ver em questão do Espírito, de santidade. Então, a gente entende muito das coisas que se vê. Jesus mesmo fala, vocês sabem quando vai chover, vocês sabem para onde o vento vem e tal, mas vocês não sabem as coisas do Espírito. Então, esse entendimento, que chega depois de muito meditar na palavra de Deus, a gente tem que deixar o pensamento humano, tentar o raciocínio humano e explicar coisas transcendentes. Nós não vamos chegar à conclusão. Não tem isso para nós, vai ser oculto. As maravilhas do Senhor na concepção de Maria, no nascimento de Jesus, para nós, é transcendente. A gente não consegue explicar à luz da ciência, não adianta você tentar explicar. Rembrandt pintou, um pintor holandês também muito bonito, o nascimento de Jesus. E veja que ele foi tão feliz. As pessoas simples chegaram, ele nasceu muito simples, mas a luz do quadro é centralizada no menino que nasceu. Ou seja, é a luz do mundo. Então, mesmo não sendo uma pessoa ligada ao Evangelho, ele conseguiu traduzir a vinda do Senhor como um menino de luz que veio para iluminar a nossa vida, o nosso caminho. E João fala que o Verbo se fez carne. O Verbo habitou entre nós. Nós vimos a glória de Deus nele, como a glória de um unigênito, cheio de graça e de verdade. João falando isso aí. Um pequeno detalhe, os irmãos, não sei se conhecem, é que o Papa João I, no ano de 600, incomodado com o calendário juliano, de Júlio César, ele achou melhor nomear o monge Dionísio Pequeno para fazer o cálculo da nossa era, a era do nascimento de Jesus, dividindo em antes e depois de Cristo. Só que Dionísio Pequeno, ele foi pequeno também no raciocínio, porque Jesus não nasceu no ano 0, ele nasceu 6 anos antes do ano 0. Isso baseado na morte de Herodes, porque quando Jesus nasceu, Herodes ainda era vivo, e Herodes morreu quando Jesus ainda estava vivo. Então, há um erro cronológico, na medida de tempo, de que Jesus nasceu no ano 0. Mas isso não tira o mérito dele que fez o cálculo. O mundo foi dividido, o nosso calendário foi dividido em antes e depois de Cristo. Veja que ele botou aqui o ministério de Jesus começando no ano 6, ou seja, Jesus com 12 anos se apresentou no templo. João Batista viveu no ano 25 depois de Cristo. A crucificação se deu do 29 ao 30. O Evangelho de Marcos, ao contrário que tem na Bíblia, que Mateus, Marcos, Lucas e João, cronologicamente está escrito assim, mas o Evangelho de Marcos foi escrito antes do de Mateus, em 55. Mateus 68, Lucas 63, e João, o último Evangelho, foi escrito em 95. Né? E aí Lucas fala que o menino crescia como outro menino qualquer, homem, 100% homem, 100% Deus, numa pessoa só. Ele crescia e se fortalecia em sabedoria, em graça, diante de Deus, diante de nós, os homens. E aos 12 anos, ele apresentou-se no templo. Foi uma coisa extraordinária. Não se explica um menino de 12 anos ensinar
para os sacerdotes do templo. E todos que ouviam ele, diz o Evangelho de Lucas, e se admiravam muito das respostas, da inteligência que aquele menino. Ele está aí também, um pintor alemão muito famoso, que pinta muitos quadros bíblicos, e é o Heinrich Hoffmann, que é de 1800, esse é mais recente. Os outros são todos, aqueles outros todos são de 1600. E ele aí pintou um quadro que chama muita atenção. A gente contempla e não é que tenha sido desse jeito, mas a arte traduz alguma coisa, algum sentimento. Para nós todos, quem vê a arte sempre vê alguma coisa além do que está escrito. Bom, Jesus caminhou entre nós, ensinou, mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas, apesar de o menino ter ensinado no templo, apesar de o nascimento ter sido um nascimento transcendente, que a gente não consegue explicar, além disso, as pessoas duvidavam e questionavam: quem é você? Quem é você realmente? O Evangelho de João, ele dá 7 afirmativas de quem ele é. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, e nós somos os ramos. Então, e muitas vezes, não só no Evangelho de João, eu pensei do Evangelho de João, essas afirmações de Jesus, mas em todos os evangelhos. Ele afirma. Por que ele afirma? Ele tem que afirmar porque há descrença entre nós. Mesmo vendo muitos milagres, mesmo vendo muitas coisas maravilhosas que Jesus fez, mesmo eu vendo tudo isso, a gente, todos, duvidam ainda. Ainda hoje, vez por outra, permeia uma dúvida no coração da gente, a gente volta a ler a palavra, a certeza volta. Olha quantas coisas ele fez, o Evangelho de João, ele também elenca 7 milagres, ele transformou água em vinho, ele curou o servo daquele oficial romano, ele curou o paralítico que estava ali no tanque de Betesda, ele multiplicou os pães e os peixes, ele andou sobre as águas, ele curou um cego de nascença, ele ressuscitou Lázaro depois de 3 dias, sabe que o corpo está em putrefação. E assim mesmo, meu irmão, naquela época, quem viu tudo isso não recebeu. Eu vou contar, é uma aventura de Deus criar a raça humana, porque assim mesmo, João diz que veio para o que era seu e os seus não receberam. Mesmo vendo todas essas maravilhas de milagres, mesmo ele afirmando quem era, mesmo tendo um nascimento transcendente não explicado, mesmo o menino que ensinava para os sacerdotes do templo, mesmo assim. Mas, o Senhor, como é bom e misericordioso, em João diz o seguinte: mas a todos quantos receberam, somos nós, meus irmãos, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, nós somos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram de sangue, porque nós não estamos falando de coisas sanguíneas, que é o caso dos judeus, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Essa é a diferença. João afirma categoricamente que nós somos filhos de Deus, que creem em seu nome, que não nascemos de uma linhagem judia, nem da vontade da carne, mas nós estamos aqui pela vontade de Deus. Jesus é a própria exegese de Deus. João ainda diz: o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Quem vê a mim, vê a meu Pai. Então, ele é a própria tradução, ele é a própria explicação de Deus. A ideia de filiação de Jesus também se encontra em muitas outras ocasiões, que você vê a filiação transcendente, a filiação do Senhor. No batismo, na própria tentação, na transfiguração. Olha, no batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele, como diz Lucas, como uma forma de uma pomba, e ouviu-se em voz audível. Quem testifica é Lucas, que colheu essas informações, e nos outros evangelhos também existe, que a voz diz: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. No batismo, com João Batista. Além de descer uma pomba em forma do Espírito Santo, houve uma voz audível que veio do alto. E esse aí está na Galeria Dérico Flis também, de Leonardo Verroque, o MDS é de 1400, é o batismo de Jesus, muito bonito quadro também. E na tentação, o que aconteceu na tentação? Meus irmãos, são 40 dias, olha lá, 40 dias. A gente pensa assim, bom, 3 dias sem beber água, a pessoa morre, ok.
40 dias é o clímax. Não consegue sobreviver. Não consegue sobreviver. E nesse tempo todo, Jesus não bebeu. Agora você me explica como um homem pode ficar. No pensamento humano, o homem tem que tomar 200 ml de água por dia. Multiplica isso por 40 dias. Jesus tinha que levar o quê? Um caminhão-pipa, um tonel de água? No deserto não tem água. Então, como é que ele sobreviveu? Porque 3 dias o rim entra em falência. Então, no batismo, como você ouve a voz do Senhor, do Deus Criador, audível, na tentação, ele ficou 40 dias sem beber água e sem comer. A pessoa fala, não, mas beber água, mas levou o quê? Um barril d'água? Não tem como ficar 40 dias levando um barril d'água. É muita água para poder beber, não é? Dá praticamente meio litro de água por dia. É coisa demais, né? Então, e mesmo nessa tentação de sem comer e sem beber, a gente vê, atesta a filiação, a parte de Deus no Senhor Jesus. Ele não comeu pão e quando ele foi inquirido por isso, para transformar uma pedra, ele falou, não só de pedra viverão. Aí citou a Escritura o tempo inteiro, está tudo na Escritura. Quando o demônio fala para ele cultuar ele, porque ele dará o mundo para ele, ele falou, não, Senhor seu Deus, somente a seu Deus dará culto. E o diabo ainda conseguiu tentar ele tantas vezes, falou, você não pode me tentar. Quem não pode tentar o Senhor seu Deus? Não tem como. Passada todas essas tentações de toda sorte, o diabo saiu dele, evidentemente, reconhecidamente, é lógico, até o momento oportuno. Essa tentação de Cristo, de Sandro Botticelli, um pintor italiano do século 14, 15, 1445, está aí todas as tentações, muito legal, eu gosto muito desse quadro também, embora um quadro não é do Renascimento, é um quadro impressionista, mas é bom também. Transfiguração. A transfiguração cita-se nos 3 evangelhos sinóticos. É interessante. Os evangelhos sinóticos a gente sabe, que é Mateus, Marcos e Lucas, que eles contam a vinda de Jesus. O evangelho de João não está entre os evangelhos sinóticos, porque o evangelho de João é dado mais ao Espírito, é mais à meditação, é mais ao Senhor em comunicação com Deus. E Lucas fala que aconteceu quando ele orava num monte, ele subiu ao monte para orar, acompanhado de 3 de seus discípulos, e o rosto de Jesus transfigurou-se, ficou iluminado, e as suas vestes ficaram brancas, e com ele tinham mais 3. Até houve uma confusão e tal, esse aqui, vamos fazer uma tenda aqui para os 3 e tal. Mas, olha, meus irmãos, a única vez que nós vimos um rosto transfigurado foi de Moisés, mas Jesus transfigurou-se quando orava no monte, ou seja, seu rosto resplandeceu. Agora, explica cientificamente, baseado no que nós entendemos como ciência, que é uma porcaria, que não vale nada, a gente não sabe nem lidar com o vírus, explica como o rosto resplandece e como a veste fica branca como a neve. Mais uma vez, atesta-se que o Senhor é o Filho de Deus. E aí, na transfiguração, Rafael Sanzio também, um pintor muito bom do século XVI, 1517, ele pintou a transfiguração. Na morte de Jesus, o que nós temos de extraordinário? Muito bem, aí é um quadro da ressurreição de Cristo. Nós temos o fato mais extraordinário, não tem mais nada tão extraordinário. Embora a vida do Senhor seja toda transcendente, a gente observa em cada coisa que ele falou, em cada momento que ele passou, no seu nascimento, a gente observa na transfiguração, a gente observa no batismo, a gente observa na tentação de Cristo, que não é uma coisa humana, é uma coisa transcendente. Transcendente é uma coisa que a gente não consegue explicar, não tem explicação. E ainda tem alguém que tenta estudar explicações para os fatos transcendentes. Os fatos transcendentes. Fé é certeza e convicção. A fé é um fato transcendente. Certeza nas coisas que se esperam. Convicção das coisas que não se vê. Certeza das coisas que se esperam e convicção das coisas que não se vê. Como é que você vai explicar fé cientificamente para uma pessoa que não tem a presença do Senhor? Você fala, não, eu estou esperando uma coisa que eu não vejo. Eu tenho certeza dessa coisa que vai acontecer. O que é uma fé? A fé é transcendente, né? A fé é uma coisa que brota, não é uma coisa comum, é uma coisa inexplicável. Você fala, não, eu tenho certeza das coisas que vão acontecer. Tem convicção, certeza e convicção.
Então, baseado em todos esses fatos extraordinários e transcendentes que aconteceram na vida do Senhor Jesus, nós temos o ápice, o clímax, como a gente fala numa linguagem chula, a cereja do bolo, a coisa mais extraordinária, que é a ressurreição. João falou assim, no Evangelho de João, ele falou assim, ele entrou no sepulcro, João correu mais que Pedro. Depois que as mulheres chegaram, contaram que o Senhor tinha sido roubado, o corpo dele tinha sido roubado. Ora, veja, ele tinha sido enterrado, 3 dias depois, elas voltaram para preparar o corpo, que, segundo a nossa vã conhecimento, o corpo já estaria putrefeito. Mas como não deu tempo de passar as ervas nos olhos, no corpo do Senhor, as mulheres corajosas, evidentemente, foram até o sepulcro, mas encontraram o sepulcro vazio. E o mais extraordinário, a pedra, que ninguém consegue rolar, a não ser com 4 homens, rolada. Ué, mas espera aí. Quando ela entrou e viu aquilo, e saiu desesperada, falando que alguém foi lá, rolou a pedra e roubou o corpo do Senhor. Agora, é engraçado, porque se o corpo transcendente de Jesus, o corpo ressurreto de Jesus, não tem impedimento de passar em parede, que a gente viu isso no Evangelho, ele disse, de repente postava-se no meio dos apóstolos, de repente sumia, de repente atravessava um lugar, de repente não, e ao mesmo tempo se apresentou para Tomé e mandou Tomé colocar o dedo na ferida que ele tinha para Tomé, e Tomé falou, o Senhor é meu Deus, porque ao mesmo tempo que ele passava por uma parede, mas ao mesmo tempo ele tinha as feridas, 100% Deus, 100% homem, o homem, o corpo ressurreto, diferente, a gente não tem isso, nunca se viu isso, a não ser nessa época. Não se tem notícia, cientificamente inexplicável. Como é que você vai fazer um corpo atravessar uma parede? E um corpo, ao mesmo tempo, material. Como é que é isso? Não tem outro jeito de explicar. Esses são fatos transcendentes, são fatos inexplicáveis, que não tem como você refutar, porque está escrito nos evangelhos, e a certeza e a fé que nós temos de acreditar nisso é 100%. João correu mais do que Pedro e entrou primeiro. E quando ele viu o lençol vazio. Meus irmãos, no grego, o lençol vazio não é bem vazio, como está escrito aqui. Porque tem uma palavra grega que quer dizer desinsuflado. O lençol estava como se tivesse alguma coisa dentro, um balão de gás, e aquele balão escapou o gás, e aquele lençol, ele simplesmente esvaziou do seu conteúdo. Não é simplesmente vazio. O vazio aqui tem em português, talvez não tenha uma palavra aqui, que o lençol estava sem nada dentro. Murchou, ficou plano. Mas o lenço, que normalmente colocava-se no rosto, estava colocado à parte. Não tem explicação para isso. Como é que um corpo evapora? Como é que um corpo some? Como é que o lençol esvazia? E por que o lenço? Então a gente fica se debatendo em tentar entender as coisas que nós não vamos ter entendimento para isso. O que aconteceu foi porque a gente conhece a água, a ar, o fogo, e o vento, mas a gente não conhece as coisas do Espírito, a gente não conhece. Nós conhecemos muito pouco. A gente só vai conhecer quando estiver na presença do Senhor. Fala, Senhor, como é que foi aquele efeito mesmo? Aquele efeito especial que a gente não conhece, como é que foi feito aquilo? É uma coisa transcendente. No mundo, nós não temos explicação daquilo. Mas tem uma explicação para cada um de nós, que tem o Espírito Santo dentro de si, que fala realmente, eu não vou procurar entendimento e compreensão em fatos transcendentes que eu não consigo nunca explicar. Nós vamos ficar batendo cabeça. Muitos cientistas batem a cabeça. Falam, nossa, mas vamos explicar isso cientificamente. Desista. Relaxe. Como diz nosso querido, nosso Salmos, o nosso autor, acho que foi Davi, ele falou assim, Senhor, não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar, eu não ando atrás de coisas maravilhosas demais para mim, ao contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança recém-amamentada, se aconchega no colo da mãe, assim é minha alma para contigo. Ou seja, nós temos que nos aquietar, temos que confiar apenas, depender 100%. Temos a ciência a nosso favor? Temos, mas é muito pouco, é quase nada. Nós temos só que confiar como uma criança que recentemente foi amamentada. Aquela criança que depois que amamenta, desmaia, fica como que desmaiada no colo da mãe, fica como em êxtase, com a barriguinha cheia e aconchegada naquele calor materno.
Assim tem que ser nós. Não temos que procurar coisas que nós não vamos ter explicação plausível. E ali, depois disso, Jesus, com esse corpo ressurreto, apresentou-se em muitas ocasiões, ficou um mês aqui, mas aconteceu o dia dele ser assunto aos céus. A ascensão de Jesus é uma coisa também que ninguém explica. Como é que uma pessoa pode subir ao céu sem aqueles jatos propulsores que se inventaram, aquelas coisas? Não, ele simplesmente foi subindo enquanto falava. Foi elevado aos céus. E um anjo que ficou sentado falou: por que vocês estão preocupados? Esse que subiu um dia vai voltar. E outra coisa, vocês não vão ficar sozinhos, porque Deus é um Deus de misericórdia. Quem vai ficar com vocês é o Espírito Santo de Deus. Então, por ser um Deus de relacionamento, por Deus Criador, um Deus Filho que veio ao mundo, que nós vimos a sua graça, vimos as suas maravilhas, mas ele não nos deixou sozinho como foi para os céus. Ele deixou com nós o Espírito Santo Consolador, simplesmente porque nós temos um Deus de relacionamento. É um Deus que quer relacionar comigo e com você. Se você quiser, se você abrir a porta, quando ele bater, e ouvir a voz, mas ouvir a voz batida, toque, toque, não, é Evaldo. Eu estou aqui na porta. Se você ouvir o seu nome, ele te chama pelo nome. Não é a batidinha na porta, não é o toque-toque, não. Se você ouvir a minha voz, Evaldo, eu entrarei, você abrir a porta. Eu entrarei e cearei contigo. É simples. A coisa não é complicada. E a gente estuda tanto. Eu, 35 anos de medicina, estudando, não sei nada. Não sei nada, não explico nada. Não tem como. Cientistas do mundo inteiro tentando dominar um vírus que a gente nem sabe. Não sabemos nada. Aconchegue-se no colo do pai, como uma criança recém-amamentada, desmamada, se aquieta no colo da mãe. Assim nós temos que ser nós. Não temos poder para nada. Aquiete-se. E esse momento da ascensão aos céus também inexplicável, transcendente. Não tem outro jeito de explicar, não tem como. Por isso, nós fazemos confessamos as nossas certezas, que nós cremos realmente num único Deus, Deus Pai, Todo-Poderoso. Criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Criou tudo e mantém tudo sob controle. Como é que mantém os planetas circulando? Como é que mantém tudo em órbita? Numa ordem impossível de se conseguir. Atesta também a transcendência do nosso Deus. Acreditamos, sim, que Jesus é o nosso Senhor. É filho do Deus unigênito do Pai. Ele foi feito da mesma substância do Pai. Ele é um Deus verdadeiro, que veio de um Deus verdadeiro. Por quem foram criadas todas as coisas, que estão no céu, embaixo da terra. Esse é o nosso credo. O qual, por nós, homens, e para a nossa salvação, por querer relacionar conosco, porque é um Deus de relacionamento. É um Deus que quer relacionar comigo, com você. Desceu do céu, se encarnou, se fez homem. E também nós queremos o Espírito Santo de Deus, que foi deixado conosco, aquele que mora em mim e mora em cada um de vocês. Viu, Tom? Em cada um de vocês, que são cheios do Espírito Santo. E quem quer que diga que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, ou que ele é uma criatura, todos os que falem assim sejam amaldiçoados, porque não nos é, depois de ver tantas maravilhas, depois de presenciar tantas coisas, por ter um Espírito Santo de Deus morando no coração de cada um de nós, é impossível não se render ao Senhor. É impossível, não tem como. Não adianta. Ah, mas eu sou ateu. Meus irmãos, ateísmo não existe. Eu estou escrevendo o 3º livro agora, verdade. Chama-se Ateísmo. E os livros, as coisas que a gente escreve, a gente fala, as coisas que nos afetaram e que nós conseguimos dar um passinho pequeno adiante. E eu sei que ateísmo não existe. Eu procurei civilizações não alcançadas. Existe um povo numa ilha muito distante, no Oceano Índico, ela vai nas costas da Índia. É a Ilha Sentinela do Norte. Os sentinelenses estão no período paleolítico, no período da queda do homem. Okay? Eles foi um conhecido meu para lá, como a gente não tem notícias, mas as pessoas que moram em volta, às vezes, sabem de uma coisa que acontece com os sentinelenses. Eles estão na época da pedra. Ele não tem ferro, não tem bronze, não tem cobre, não teve períodos, nada disso. Mas eles cultuam o sol, a lua e as estrelas. Ora,
Como é que um povo que nunca ouviu nada tem a necessidade de cultuar alguma coisa? Ele tem saudade. Saudade do tempo que se andou no jardim. Saudade do tempo que tinha um relacionamento com o Senhor. Ele tem saudade, dentro dele, de uma coisa que ele não sabe o que é. Mas ele tem um chip. Hoje em dia, não é melhor falar chip para as pessoas entenderem. Tem um chip que é do Senhor. E aquele chip só pode ser preenchido com essas coisas do computador, se ele aceitar o Senhor. Porque senão ele vai continuar procurando. Quem fala que é ateu, cultua um carro novo, cultua o filho, a mulher, a casa, cultua o dinheiro, cultura os bens, cultura uma viagem. Ele sempre vai cultuar alguma coisa. Mas em tudo isso que eu falei, vai cair no vazio. Tem gente que cultua até bebida alcoólica, tem gente que cultua porque aquilo ali é um vazio, porque vai cair no vazio, porque aquilo ali não tem preenchimento com outra coisa a não ser com Deus. O vazio vai continuar para sempre na vida dele. Não tem como preencher com outra coisa. Então ele muda de Deus, ele muda talvez, da bebida para a mulher, ou para o homossexualismo, ou que seja, para uma desenfreada trabalho. O Deus dele é o trabalho. Ele só quer saber de trabalhar. O Deus dele é juntar dinheiro, aquele que é só acumular. Aí aquilo não dá prazer, então eu vou trocar para outra coisa, vou fazer uma coleção de carros Ferrari, vou fazer... Não, eu vou ter outros tipos de... Não, vou cultuar agora a droga que me deixa zen, vou agora partir para a cocaína. Sempre vai cultuar alguma coisa. E quem não cultua o certo, que é o Senhor, vai trocar de Deus, em minúsculo, Deus, daqui e dali, até, se assim o Senhor permitir, ele encontrar o verdadeiro Deus, o Deus trino, o Deus triuno, o Deus que preenche aquela lacuna, aquele vazio que estão nos corações. Espero ter terminado no horário, não sei se terminei. Valdo pode me dizer? Então, estamos no horário, sim, Pacheco. Você tem Ótimo. 1 minuto para acabar a aula, mas fica à vontade aí para a gente ir. Não, eu só queria mesmo falar para vocês, meus irmãos, que essas coisas que eu falei saíram do meu coração, eu não falei da boca para fora. As pessoas hoje me veem e falam que eu não sou o mesmo, claro que não, 20, 30 anos atrás, na verdade, porque o caminhar, ele só dá satisfação, as coisas da vida só dão satisfação quando você conhece o Senhor, quando você preenche aquele vazio interior que você tem com a presença do Senhor. E me desculpe se eu me alonguei, mas a coisa que me dá mais prazer hoje em dia é falar do Senhor. Não importa o lugar, não importa a hora, não importa nada. Que vão falar de mim hoje já não me importo mais. Ah, Pacheco isso, Pacheco aquilo, para mim não me importo. A minha função hoje é falar do Senhor. As pessoas chegam no meu consultório e falam, doutor, cirurgião plástico. Eu falei, não, eu não sou cirurgião plástico, eu sou um missionário do Senhor. E muitas vezes as pessoas vão lá nem para receber cirurgia, nem para fazer cirurgia. Vão para ouvir a palavra de Deus, vão para ouvir uma oração e saem de lá felizes. Eu não faço mais nada sem orar. Cirurgia, tem que orar primeiro. No recuperação, oro segundo. Para tudo. Para tudo eu sou do Senhor. Eu não tenho mais vergonha, nem muito inibição de falar do Senhor em qualquer lugar. E essa aula daria em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Seja um ambiente ateu, que se diz ateu, seja um ambiente religioso. Porque o que eu falo não vem de mim. O que eu falo é do Senhor. E é Ele que provê. Ok, Valdão? Amém, Pacheco. Aleluia. Amém. Você quer abrir para perguntas, Pacheco? Olha, se for o caso, claro que sim, por que não? O Zé Reis está aí, Zé. Nem tinha te visto, meu brother. E Janaína, tudo em paz. Se vocês não tiverem nada para perguntar, eu acho que a gente pode encerrar com a oração do Evaldo, né? Pacheco, só uma pequena observação. Quando você abordou a questão dos cromossomas, né? Uhum. Que você não...
gente não deve se fundamentar muito nas questões da ciência, né, em relação à nossa fé. Uhum. Você citou o homem, citou a mulher. Uhum. Eu particularmente agreguei conhecimento aqui humano hoje também, ao saber que é o homem que define, né, os cromossomas masculinos que definem, e tanto isso é uma coisa humana e resultado da queda, e não só de Deus, que pese ele estar no comando sempre. Nós temos uma variante ainda que é o portador da síndrome de Klinefelter, né, o XXY. É uma aberração não, é uma anomalia, vamos chamar assim, né? Então, querer cientificar Deus até ajuda em muitas situações, né? Corroborar que não existe explicação para aquilo, que é algo inexplicável. Só para dar essa lembrancinha aí, Perfeito, corroborar o que você perfeito. falou. Boa lembrança da síndrome de Klinefelter. Tem 2 cromossomas X e um Y, verdade. Realmente. Saudade da escola pública, quando ensinava bem, né? No nosso tempo aí. Eu já estou com 57, vou fazer agora em maio. Coisa que a gente não esquece até hoje, né? De biologia. Isso Graças a mesmo. Deus por isso. Perfeito sua observação, Zé. Perfeito. Amém. Gostei. Ok, Evaldo. Alguém mais? Alguma outra pergunta? Tom? Espero que o Tom não tenha se arrependido Lívia? de ter entrado na nossa sala, né? Fala aí, Tom. Rapaz, foi um grande prazer e é sempre um prazer compartilhar a vida e o conhecimento que a gente tem de Deus, o pequeno, né? Porque a gente sempre busca Deus e a gente sempre vê que a gente não tem nada, não é nada, e Deus é tão grande, maravilhoso, e é sempre bom sedimentar esses conceitos na nossa... E a gente sempre descobre algo novo, né? Impressionante como a gente lê a palavra, lê textos tradicionais, né, que a gente costuma ler, e sempre um versículo ou uma versão nos salta aos olhos e nos abençoa muito por meio do Espírito. Amém. Deus abençoe. Obrigado por sua vida, Pacheco. Eu, Tom, meu brother. Janaína, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer, que Deus continue abençoando sua vida e te usando, que nós possamos cada vez mais aprender mais de Deus, né? E para isso que estamos aqui, aprender e praticar. Glória a Deus. Arthur, meu brother. É uma excelente aula aí. Sempre bom aprender mais sobre Jesus Cristo, né? Ele que é o Deus conosco, a imagem de Deus, né? No sentido mais literal. O Deus que a gente pode visualizar, né? Aleluia, glória a Deus. Posso colocar uma pimentinha aqui, boa, baiana? É claro, Tom. Sempre bem-vinda. Você falou sobre a tentação de Jesus, sobre o jejum, né? Eu acho que a gente tem falado pouco sobre o tema jejum, acho que a gente precisava falar mais sobre isso, porque é uma prática, um princípio, um exercício espiritual muito importante para a nossa vida. Então, acho que a gente precisa conversar mais no nosso meio, conversar e praticar e aprender, né, sobre essa questão. Concordo com você. O jejum é uma disciplina espiritual, assim como a meditação na palavra. As pessoas falam que a meditação é importante, mas aí, Tom, a meditação e o jejum podem andar juntos, porque não adianta você fazer jejum e não meditar da palavra e ficar em oração, porque a yoga é isso. Aí as pessoas acham que a yoga é uma religião. Na yoga você esvazia de você mesmo. Você entra numa meditação profunda, mas não adianta muito, porque você não enche. Você só esvazia. Então, a meditação e o jejum, nós temos que praticar. Eu tenho certeza disso, praticar mais vezes. Porque o jejum, eu tenho um estudo sobre o jejum muito interessante, que o jejum, ele, além de tudo, ele clarifica a sua mente. E você joga fora toxinas que você vem acumulando, porque tudo que você come, a carne que você come, você guarda os átomos de carbono que vem com aquilo ali. E o jejum de 3 dias, não aconselho jejum muito longo. Tem gente que não pode fazer jejum também, mas o jejum de 3 dias só de água, a gente vai observar uma mudança orgânica também, sabe? Além de espiritual. O jejum é uma disciplina que tem que ser praticada, e eu concordo com você quando você fala que ela está sendo pouco valorizada. O jejum tem que ser valorizado, é verdade.
E, além de benefícios orgânicos, ele traz a mente clareia, você consegue meditar mais na palavra de Deus. E jejum com propósito, né? Jejum sem propósito também não adianta, né? Então, eu concordo com você. Nós devemos fazer uma campanha de jejum. Eu concordo com você. É verdade. Pacheco, uma coisa que me chamou a atenção quando você falou sobre o jejum, os 40 dias de Jesus, né, no deserto, né? Quando Moisés recebeu das mãos de Deus as tábuas da lei, né? Ele ficou 40 dias também no monte, né? E essa questão do jejum é um negócio muito interessante, porque a presença de Deus, ela nos alimenta de uma forma transcendental que a gente não consegue, sei lá, dimensionar a coisa, né? Porque você vê, Moisés ficou 40 dias também no monte, né? Desceu com o rosto transfigurado, né? E também não comeu, não bebeu 40 dias, da mesma forma como Jesus ficou no deserto. E o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado e ali o sustentou durante os 40 dias espiritualmente para que ele pudesse vencer toda aquela batalha que ele estava enfrentando ali, né? Então, é um negócio assim que, como você falou, a gente não tem que ficar explicando, buscando explicar o inexplicável, né? Mas a presença de Deus, ela é algo que nos preenche de uma tal forma, né? Que até, né, os momentos de jejum, né, torna a gente forte de uma forma que a gente não consegue explicar, né? Perfeito, Evaldo. E olha, outra coisa, vou citar para você. Os milagres que acontecem hoje em dia. É porque a gente não atenta para os milagres pequenos, grandes. O milagre é pequeno, você deixou de capotar o carro. Você nem percebeu. Você chegou segundos antes de que uma carreta passou ali. Você nem percebeu aquilo. E os milagres grandes que eu já vi, presenciei, de pessoas com câncer que na época que já estava totalmente desenganada, vamos dizer assim, que os médicos já estavam em estado ruim, em estado terminal, e foram curadas e voltam com os exames normais. Isso acontece? Sim, acontece. E está aí, para todo mundo ver. É porque a gente não se liga, assim como o povo daquela época não se ligava em que Jesus falava e o que Jesus fazia. Muitos deles, evidente, não todos. Mas hoje em dia, observa-se milagres? Sim, observa-se milagres. Milagres grandes, milagres pequenos, não perceptíveis, que a gente tem no nosso dia a dia. Nós temos 3 trilhões de células no organismo, e essas células, uma delas pode cismar e virar um câncer. Agora, quantas dessas foram poupadas? Você foi poupado daquelas células. Você não sabe disso. E outro, Evaldo, como aconteceu no seu caso. Deus usa anjos para te abençoar. O milagre pode ser de todas as maneiras. Jesus cuspia no chão, passava no olho, várias maneiras. Mas Jesus usou anjos que te operaram, e eu presenciei isso, porque eu estava lá, que te livraram do câncer de próstata. E isso também é um ato milagroso, porque era bem avançado. E você está muito bem hoje, e você está totalmente curado em nome de Jesus. Amém, para a glória de Deus. Claro, o milagre pode ser assim, ou pode ser usado, ou anjos podem usar para te abençoar. E aqueles que te operaram, eles estavam na presença do Senhor, nós oramos, clamamos pela presença do Senhor naquele dia da sua. E você foi extremamente abençoado, então pode considerar. Tire toda e qualquer honra humana disso. Sim. Que quem guiou a sua cirurgia foi Deus. Foi o Espírito Santo de Deus. Sim, foi sim. Glória a Deus. Amém. Ok, podemos terminar? Pacheco, Opa! Sugestão para quando passar a pandemia, um retiro com os homens, palavra, jejum e meditação. A igreja vai ser impactada, tenho certeza. Amém. Perfeito para mim, perfeito para mim. Vamos nessa juntos. Porque se brotou aqui depois de uma oração, depois de um estudo da palavra, se botou isso do seu coração, Tom, eu aceito como vindo do trono da graça. Vamos fazer. Isso mesmo. Ok, Valdão, pode encerrar. Sabe quem sonha com isso também? Quem? Hoje eu estou falador, né? O Marcelo, o genro do Nelson. Sim, Marcelão, ixi, ele topa na hora. Vamos nessa. Nós vamos conclamar um retiro de jejum
oração e meditação. Perfeito. Amém. Vamos orar, irmãos, então? Senhor, nosso Deus e Pai, amado, bondoso, Deus bendito, Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu propósito eterno nas nossas vidas. Amém. Te agradecemos por Jesus Cristo, teu Filho, Pai, enviado para nos salvar, para morrer em nosso lugar, nos dar a salvação, com uma eternidade, Senhor, ao teu lado. Pai, eternidade essa que já desfrutamos aqui, por termos aceitado Jesus como nosso Senhor e Salvador. Deus bendito, dirija as nossas vidas, Pai. Que cada dia, que cada instante do nosso viver, Pai, possamos, ó Pai, estar ligados contigo, testemunhando o teu nome, andando na tua presença da forma como lhe agrada, Senhor. Senhor, que a tua palavra se cumpra em nós, que os teus milagres e promessas, ó Pai, muitos deles que nós temos recebido no nosso dia a dia, às vezes nem percebemos, ó Pai, que eles continuem se cumprindo, Pai, nas nossas vidas, para que o teu nome seja glorificado e através das nossas vidas, outras vidas venham a conhecer o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Abençoe cada pessoa aqui nessa aula, Pai, de hoje, cada família aqui representada, Senhor. Que o teu rosto resplandeça sobre cada um, que a tua paz permeie cada coração. E que nessa semana, Pai, o Senhor se manifeste em cada um, ó Pai, especialmente, ó Pai, conduzindo-os debaixo da tua mão, debaixo da tua vontade. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Bom ficar com vocês, irmãos. Muito bom. Amém. Bom, vocês me deram um presente ter vindo nessa aula. Aldão, até a próxima. Até a Tchau, próxima. Janaína. Na paz, bom domingo. Éricles, Zé Reis, meu brother, Artuzão, Tom, Evaldo, meu irmão. Fiquem em paz e que Deus os abençoe. Amém a Amém. todos nós. Obrigado a todos aí pela presença de cada um, viu? Que Deus abençoe vocês. Valeu. Tchau, tchau. Aula abençoada.